Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Sabag e vamos ao nosso programa, né? Comentando as parábolas de Jesus com Eduardo Sabag. As parábolas e frases também, né? Hoje, inclusive, a gente vai comentar várias frases. Eu peguei o Evangelho de João, que é o que eu gosto mais, e comecei a ler aqui desde o início e eu marquei algumas frases que eu acho interessante a gente conversar sobre, né? Então, antes de falar essa frase aqui do Evangelho de João, eu quero falar uma coisa também. Jesus não batizou ninguém. É claro que Jesus não iria desrespeitar aquela tradição que era o batismo na época, porque João Batista batizava as pessoas, né? Mas ele era uma pessoa boa, apesar do batismo ser não ser cristão, né? Originalmente ele foi implantado na Igreja Católica depois, mas ele era de outras religiões. Então João Batista batizava as pessoas, mas Jesus não batizou ninguém. Ele permitiu que João Batista o batizasse, mas provavelmente ele teve essa preocupação de não batizar ninguém, apesar de ser uma coisa normal para a época, para que não desse um mau exemplo para nós, né? Que rituais e etc, para que a gente não acreditasse nessas coisas. Apesar de ele ter permitido que os apóstolos até fizessem algum batismo e que João também batizava. Mas a gente pode pegar um grande exemplo de Jesus, que ele curou muitas pessoas, ele pregou para muitas pessoas, ele ajudou um monte de pessoas, mas ele não batizou ninguém. Então logo, a nossa sociedade de hoje está um pouco equivocada nesse quesito batismo aí, né? Acha que o batismo pode nos salvar e nos levar para o céu, e não é bem assim, porque o que vai nos levar para o céu é realmente os pensamentos da pessoa, né? Como a pessoa é por dentro, o que ela faz para os outros, se ela ajuda, se ela faz a caridade, ou se ela não é assim, se ela não é boa. É isso que vai definir, e não o batismo, né? O batismo é um ritual. Então, o interessante aqui é que o próprio João Batista, ele fala que ele batizava com a água, mas aquele que iria vir, iria batizar com o Espírito. Então vamos ler aqui o trecho, né? E eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com a água, esse me disse: sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito. Ou seja, João Batista está dizendo aí que aquele que enviou ele, né, que deve ser um Espírito superior, disse que sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, ou seja, ele estava falando, né, que aquele que estivesse lá e que o Espírito descesse sobre ele, aquele sim batizaria com o Espírito e não com a água. Ou seja, ele batizaria com a reforma íntima, com os valores morais, que é o verdadeiro batizado, né? Não o batizado com a água, que é uma coisa primitiva, que provavelmente era bom para aquela época, mas hoje não cabe mais nos nossos ideais, né? Outra frase aqui é o que está no 1,46, João, né? Disse-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo bom? Ou seja, essa é uma referência interessante, porque a gente percebe que Nazaré era um lugar realmente miserável, horrível, pobre, né? E Jesus optou em nascer em Nazaré. Lembrando que Jesus, obviamente, que poderia nascer onde quisesse, ele poderia nascer como imperador do Império Romano, ele poderia nascer de diversas formas, mas ele optou por pegar um exemplo bem humilde. Então, por isso que eles falam de Nazaré pode sair algo bom. É porque Nazaré era uma cidade horrível. Então, essa é a surpresa deles, que eles falaram: é Jesus de Nazaré, aquele profeta. E eles falam: como assim? De Nazaré pode sair algo bom? Que era uma cidade super pequenininha, pobre, simples, não é verdade? Então Jesus quis nos dar um exemplo, então ele optou realmente por escolher um lugar bem simples, né? Vamos dizer assim. E a parte que eu vou ler agora, né, que está nas bodas em Canaã da Galileia, foi quando Jesus transformou água em vinho. Quando eu ler o texto, vocês vão perceber o quê? Que a mãe de Jesus, ela
estava muito ciente de quem era Jesus. Por isso que quando acabou o vinho, ela chamou Jesus e falou assim: ó, Jesus, o vinho acabou. Né? Claro que Jesus não devia ficar fazendo, vamos dizer, transformando comida em casa, obviamente que não, né? Porque ele não vai usar seu poder mediúnico para isso. Eu tenho certeza que Jesus viveu como um ser humano normal, exatamente para nos dar o maior exemplo possível, mesmo que ninguém tenha visto o que ele poderia ter feito, né? Mas ele deve ter demonstrado isso para a mãe e para o pai. Então eles já sabiam que Jesus era um ser bem diferente, né? Então eu vou ler essa parte aqui. 2:3, né? Tendo faltado o vinho, disse a mãe de Jesus para ele: eles não têm vinho. Aí Jesus disse: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Aí diz a mãe deles aos servidores: fazei o que ele vos disser. E aí ele pediu para eles trazerem água, tudo, e aí transformou água em vinho. Mas vocês entenderam que realmente a mãe dele sabia quem era Jesus e sabia o que ele poderia fazer, inclusive transformar água em vinho, né? Mas não pensem vocês, repetindo, que Jesus vai ficar utilizando a mediunidade dele para fazer comida para as pessoas na casa dele. Claro que ele não usa. Eu sei disso porque, pelo exemplo que eu tenho com os espíritos que eu converso bastante, eu vejo que eles levam muito a sério esse negócio de mediunidade. Não pode se usar nem por brincadeira, por benefício próprio, vamos dizer assim. Se nós, que somos espíritos totalmente atrasados e imperfeitos, não usamos por benefício próprio, imagina Jesus então, né? Jesus com certeza não utilizava, mas isso mostra que realmente ele já tinha se mostrado antes disso, né? Todos já sabiam, não é que ele esperou da idade que ele ia sair por aí, que aí ele começou a mostrar quem ele era, não. A família dele já tinha essa consciência, com certeza, né? Aí vamos ali, né, na frase, na passagem, né, 2:16 do Evangelho de João também. Jesus chegou lá no templo e o que ele fez? Tinham pessoas vendendo, né, vendendo coisas, pomba, ovelha, boi, tudo ali no templo, na Páscoa, né, na Páscoa. Aí o que Jesus fez? Expulsou todo mundo, mandou todo mundo embora, né? E qual que era a intenção dele aí? Ele fala para nós ali, ele fala: não façais da casa do meu pai casa de comércio. O que ele está querendo dizer aí, na realidade? Ele já queria nos mostrar, porque ele saberia que o nome de Jesus e o nome de Deus seria utilizado, né, para ganhar dinheiro, para movimentar parte financeira. Então é claro que esse é um dos toques, na verdade, que ele dá para nós, para deixar bem claro que o dinheiro não pode estar envolvido com religião. Então a frase dele é bem simples: não faça da casa do meu pai casa de comércio. Se você pegar essa frase e trouxer para hoje, você vai ver que muitas pessoas fazem da casa de Deus, entre aspas, né? Porque na realidade a casa de Deus não existe, na casa de Deus é tudo, né? Casa de comércio. Ele sabia que muitas pessoas iriam utilizar o nome dele para movimentar dinheiro, para ganhar dinheiro e tudo mais, né? Então, outra observação aqui nessa frase é que ele fala na casa de meu pai. Por muitas vezes ele fala meu pai, eu trabalho no apartamento, por aí vai. Isso demonstra o quê? Que realmente Jesus não é Deus, não é verdade? Ele fala por muitas vezes esse tipo de situação. Então vamos lá, só ler essa parte, né? E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Ou seja, ele foi bem direto, né? Bom, agora tem uma parte muito legal que eu gosto muito, é Jesus conversando com Nicodemos, né? Nicodemos era um fariseu, ou seja, um líder dos judeus, um doutor da lei, um homem muito inteligente, muito influente, muito importante para a época. Ele tinha que encontrar com Jesus às escondidas, porque pela posição social dele, e como os fariseus eram contra Jesus, era muito perigoso ele ser descoberto, né? Então nós sabemos que ele era um seguidor de Jesus, né? E
e que era um perigo, porque os fariseus estavam ao máximo tentando crucificar Jesus e atrapalhar Jesus. E eles não podiam, quer dizer, os seguidores de Jesus, vamos dizer, mais poderosos ali da sociedade, não podiam fazer nada porque, né, poderiam ser lixados e tudo. Essa história é relatada no livro Exilados por Amor. Se depois vocês quiserem ler, o livro chama Exilados por Amor. É muito bom, né? Ele fala desses seguidores de Jesus da alta sociedade que tinham muito medo de se expor e até serem presos e mortos, né? Então, Nicodemos encontrava com Jesus à noite. Ele pedia para encontrar com Jesus à noite. Então, vamos ler aqui um pouquinho, né? Ele veio até Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele está dizendo: Jesus, a gente sabe que você veio de Deus, porque ninguém faz essas coisas se você não estiver com Deus, né? Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino dos céus. O reino de Deus, né? Ou seja, Jesus fala para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Ele está falando da reencarnação, claro, né? Como que vai nascer de novo? E como que vai chegar ao reino dos céus? Ou seja, a pessoa tem que reencarnar até chegar ao reino dos céus. Aí o Nicodemos fala o quê? Nicodemos diz para ele: como pode um homem, sendo velho, ser gerado porventura, pode entrar por uma segunda vez no ventre de sua mãe e renascer? Jesus responde: Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado gerado da água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, e o que foi gerado do espírito é espírito. Ou seja, Nicodemos pergunta para ele: mas como assim, mestre? A pessoa vai entrar de novo no ventre, renascer? Olha a inocência do Nicodemos, né? Aí Jesus fala que não, que o que é nascido da carne e do espírito é do espírito. Ou seja, ele está deixando muito clara a reencarnação, porque na reencarnação nós nascemos na carne, né? Mas a gente continua com o mesmo espírito. Então ele está separando muito bem. Por exemplo, a sua vida continua, ele está falando, você não vai entrar de novo no ventre da mulher, porque o seu espírito é seu espírito, mas você vai nascer de novo da carne, né? Aí ele continua falando: não te maravilhes de que eu tenha lhe dito, é necessário você ser gerado de novo. O espírito, então agora ele vai finalizar. O espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado. Ou seja, olha o que Jesus está dizendo, que o espírito, sopra onde quer e ouve a sua voz. Ou seja, o espírito não sabe nem de onde veio e nem de onde vai. Nós, por exemplo, que estamos encarnados, não sabemos nem de onde a gente veio exatamente e nem de onde a gente vai, porque a gente teve muitas existências. O nosso futuro nós também não sabemos qual vai ser. Então, essa passagem assim, ela é muito óbvia quando se fala de reencarnação. Não tem muito o que falar. Ela é bem assim, direta, não é verdade? E depois ainda Jesus fala para ele: se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Tem algumas traduções que falam que você não entendeu. Então, por exemplo, se Jesus está falando para ele, né? Eu estou te falando as coisas da terra e você não entende, como que eu vou te falar as coisas do céu? A gente pode entender, se eu estou falando as coisas materiais e você não está conseguindo entender, como que eu vou te falar as coisas do mundo espiritual? Então, se aquele homem, que era um dos homens mais inteligentes da época, não estava entendendo nada, nem da parte física, não podiam ouvir nada no mundo espiritual. E é por isso que as parábolas de Jesus disfarçavam muitas coisas do mundo espiritual, mas não falavam diretamente. Porque era um povo muito, muito cru. Eles tinham acabado de ter esse conceito de Deus único, né? Nem todos tinham esse conceito. O Império Romano tinha vários deuses e tudo. Então, obviamente que não dá para Jesus falar do mundo espiritual para aquelas pessoas, certo? Eles eram muito primitivos, estavam com dificuldades de entender um Deus único, dificuldades de entender um Deus de amor e caridade. Eles acreditavam num Deus cruel. Então é óbvio que Jesus
com sua inteligência esplêndida e absurda, falou parábolas naquela época, e essas parábolas chegariam em nós hoje, e hoje a gente consegue compreender o significado. As pessoas que ouviram naquela época também compreenderam o significado que era para elas compreenderem, né? Por isso que ele falou na linguagem da época. Hoje a gente entende o significado que é para nós entendermos, e mais para frente, quando a gente melhorar evolutivamente, a gente vai entender ainda mais o significado dessas parábolas e das palavras e tudo mais, né? Então vamos lá, no capítulo 4 aqui do Evangelho de João, ele começa com a seguinte frase: assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Aí as pessoas falam: nossa, está falando que Jesus batizava. Aí ele continua: ainda que Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos. Ou seja, realmente Jesus não batizou ninguém. Ele não quis dar esse exemplo, né? Não foi contra porque era uma tradição da época, mas não deu o exemplo do batismo. Então, nesse mesmo trecho, um pouquinho mais embaixo, a gente tem a seguinte conversa, né? Jesus chega na fonte de água e os apóstolos vão comprar alimento, e Jesus chega na fonte e tem uma samaritana na fonte. Por que eu estou falando disso, né? Porque os samaritanos, na realidade, eles eram o povo muito odiado pelos judeus. Eles realmente se odiavam, né? A ponto de não falar, de não conversar. Então, quando a gente lê aquela parábola do bom samaritano, em que o samaritano foi bom com a pessoa, você deve imaginar o quê? Bom, eu vou relatar rapidamente, só para quem não conhece não ficar perdido. Na parábola do bom samaritano, Jesus conta a história de um bandido, né? De um bandido não, desculpa, de uma pessoa, de um homem que foi assaltado por bandidos no caminho de Jerusalém para Jericó, e ele ficou lá semi-morto no chão. Então, passa-se um sacerdote, e o sacerdote vê a pessoa jogada no chão, semi-morta, e ignora. Sacerdote era um religioso da época, né? Ou seja, Jesus quis mostrar para nós que não adianta ser religioso, que você realmente tem que ter a caridade, né? Aí passa depois um levita, que também era um povo considerado muito perto de Deus, um povo muito importante. Ele olha para a pessoa semi-morta e passa reto também. Aí passa um samaritano. A hora que ele deve ter contado essa história, os judeus devem até ter tremido de raiva, porque eles odiavam ao extremo o samaritano. E o samaritano acaba ajudando aquela pessoa que estava jogada, né? Leva ele para um hotel, e tu cuida dele, né? Se preocupa pra caramba com ele. Aí Jesus ainda no final pergunta: qual deles parece que foi bom com o próximo? Obviamente que foi o samaritano. Mas é muito chocante essa história para os judeus da época, porque eles osiavam os samaritanos. É como você virar para dois povos que se odeiam hoje em dia. Tem um monte, né? A gente pode pegar lá os palestinos e os judeus, lá, os israelenses. É a mesma coisa que você falar para um palestino que o israelense é realmente o Salvador, ele que agiu certo. Então, obviamente que esse foi um dos motivos que Jesus foi altamente perseguido, né? Realmente os judeus odiavam os samaritanos. Mesmo assim, Jesus pegou o extremo que era um samaritano para dar o exemplo que o que interessa é a caridade, e não a posição, a pessoa, e nem nada disso, né? Nem a raça, né? Então, esse trecho aqui, ele é muito interessante porque ele afirma bem essa passagem do samaritano. Afirma bem de que os judeus não se davam com os samaritanos, porque a hora que ele chegou na fonte e tinha uma moça pegando água, ele conversou com a moça, e a moça era samaritana, ela tomou um susto. Então olha só o que ela falou para ele, capítulo 4:9, né? Vem uma mulher da Samaria tirar a água, e Jesus diz para ela: dai-me de beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprar alimentos. Assim a mulher da samaritana lhe disse: como tu, sendo judeu, pedes a beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí tem uma observação que o João, né, fez aqui: pois judeus não se associam com os samaritanos.
Ou seja, os judeus realmente não se dão com os samaritanos. Então eu quis mostrar essa parte, né, para a gente conhecer um pouco dessa história. Então depois disso, no capítulo 4:43, eles falam: depois de 2 dias saiu para a Galiléia, pois o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra em sua própria pátria. O que quis dizer isso? Que Jesus falou para eles: olha, a gente não pode ter honra pela nossa raça, isso não existe, nós somos todos iguais, entende? Então isso, nessa época, nossa, devia ser algo extremamente chocante, porque se hoje em dia a gente tem palestino defendendo um lado, israelense defendendo o outro, americano muito nacionalista, e a gente tem pessoas assim, né, que na realidade, coitada dessas pessoas que não compreenderam ainda que todos são iguais perante Deus, e se elas têm raiva uma das outras, elas vão acabar reencarnando. Por exemplo, se eu tenho raiva de paulista ou tenho raiva de carioca, eu vou acabar reencarnando lá para aprender a não ter raiva, né? Para aprender a não ter raiva daquele povo. Mas então Jesus, vivendo naquela época que o povo era totalmente, discriminado demais, os judeus eram muito maltratados pelos romanos, que eram que dominavam, escravizavam eles, tudo. E mesmo assim Jesus fez questão de falar para eles: Jesus testemunhou que um profeta não tem honra para sua própria pátria, né? Mostrando que realmente é a caridade, a igualdade e essas coisas que são importantes. E aí nesse ponto também, nessas mesmas passagens, teve uma outra coisa bem interessante. Jesus curou o filho de um oficial romano. Aí ele conta aqui, né? Dirigiu-se novamente para Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia um certo oficial, cujo seu filho estava enfermo em Cafarnaum. Ele, ao ouvir que Jesus viera de Judéia para a Galiléia, foi até ele e rogava-lhe que descesse e curasse seu filho, pois estava prestes a morrer. Então disse-lhe Jesus: se não houverdes sinais de pródigo, não quereis. Bom, resumindo, né? O oficial pede para que Jesus cure, né, com muita humildade, e aí Jesus cura o filho daquele oficial. O interessante aqui também frisar que, se a gente vê a parte histórica, né, aquela região toda era dominada pelo Império Romano, e os romanos eram muito orgulhosos, mesquinhos, egoístas. Mesmo assim, apesar disso tudo, você vê que até um oficial romano se rendeu aos poderes de Jesus. E você vê também que Jesus não chegou e falou assim: olha, eu não vou curar teu filho porque você é o romano e vocês maltratam o povo da Judéia e etc. Não, Jesus nem pensou, obviamente, né? Claro, né? Eu só estou colocando uma hipótese absurda, né? Jesus não queria falar isso, porque para Jesus todos são iguais. Então, se a gente pegar todos os ensinamentos aí do nosso Novo Testamento, você vai ver que Jesus ajudou até os ricos arrependidos, né? Os pagadores de impostos, os cobradores de impostos, os publicanos e tudo mais, os oficiais, os pobres, os doentes, os cegos, os com lepra. Então você vê que realmente Jesus quis curar todos e quis ajudar todos, para que todo mundo percebesse que realmente Jesus não tem nacionalidade, não tem raça, não tem cor, não tem religião, porque Jesus não é espírita, Jesus não é católico, Jesus não é evangélico. A religião de Jesus é a religião do amor, né? Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de baixar o aplicativo da rádio espiritismo.com.br. Quem quiser saber mais do meu trabalho, acesse lá no Facebook Eduardo Sabag Palestras Espíritas. Clique no curtir que você começa a nos seguir. Também pode procurar no YouTube, escrever Eduardo Sabag Espiritismo e procurar o Espiritismo, porque tem um outro Eduardo Sabag que é professor de Direito, né? Muito obrigado, pessoal. Que todos tenham um bom dia, né? Ou boa noite, depende da hora que você estiver ouvindo. E fiquem ligados nos próximos programas, que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.